Pessoal do nono ano, olá, bom dia. Nós vamos falar hoje sobre a crônica argumentativa a partir de uma análise proposta pelo livro. Vamos lá? Vamos conversar? Bom, o que é uma crônica narrativa? A crônica, embora seja um texto nascido no jornal, é considerado um antídoto ao próprio texto jornalístico. Pois é, essencialmente um texto pessoal e subjetivo em meio a um veículo textual impessoal e objetivo. Ou seja, a crônica é aquilo que o jornal normalmente não possui, ou seja, algo pessoal e uma análise que deve ser o olhar do próprio autor sobre um tema importante. Assim, pode-se considerar que a crônica narrativa apresenta os mesmos elementos tradicionais da crônica, porém, possui marcas próprias que a distinguem dos demais textos narrativos. Segundo Rodrigo Fonseca Barbosa, são três as características de uma crônica narrativa ou uma crônica jornalística. Primeiro, ela transita entre a ficção ou não. Quer dizer, ela pode ser também um texto que tem como tema a própria realidade. Esse texto, normalmente, é publicado em um periódico, ou seja, em um jornal. E tem uma extensão curta, quer dizer, não é um texto longo que vai ocupar muitas páginas. E são essas as características que podem ajudar na tentativa de estabelecer uma forma mais precisa para distinguir o que é o espaço desse gênero literário que nasce no meio de comunicação, mas ultrapassa a sua volatilidade. Eu explico para vocês. O jornal é um tipo de veículo volátil, quer dizer, o jornal envelhece, no dia seguinte o texto está velho. Porém, a crônica não, ela sobrevive a essa volatilidade, ou seja, a crônica não envelhece. No dia seguinte à sua publicação, você observa que a crônica continua a ter um tema interessante e um tema que merece uma atenção da gente. Tá bom? São elementos da narrativa. Vamos lembrar rapidamente que toda a narrativa tem pelo menos 6 elementos. São eles. Primeiro, toda a narrativa nasce de um fato, quer dizer, aquilo que merece, o que precisa ser narrado ou contado a alguém. Sabe quando você encontra os amigos segunda-feira e fala assim, amigo, você não acredita o que aconteceu? Bom, senta que lá vem a história. Quer dizer, você vai me contar alguma coisa. Se há algo a ser narrado, esse algo precisa de alguém que narre. Esse alguém é o narrador. Bom, se há um fato, se há um narrador, há alguém que participa dessa história. E esse participante pode ser o elemento principal, ou seja, o principal personagem, que nós vamos chamar de protagonista, ou pode ser alguém secundário, que será chamado então de personagem coadjuvante. Quer dizer, ele é importante, mas ele não é mais importante que o protagonista. Só para dar um exemplo rápido, o protagonista normalmente é aquele que dá título à história, ou seja, aquele que está presente na essência da narrativa que vai ser mostrada. Existe, por exemplo, uma série atual que chama Annie with an A. Bom, quem dá nome à narrativa é a Annie, quer dizer, Annie é a própria protagonista. Bom, além de fato, narrador, protagonista, personagem, há também tempo e espaço, ou seja, o tempo é quando a narrativa se passa e como ela é narrada, mas eu ainda não vou explicar isso. Posteriormente, nós vamos falar sobre tempo cronológico e tempo psicológico. E há ainda o espaço, ou seja, onde a narrativa que nos está sendo contada acontece. Bom, vamos para um exemplo? Então vamos lá. Eu escolhi uma das mais importantes crônicas de todos os tempos. Chama-se A Última Crônica. O autor é Fernando Sabino. Essa é uma crônica que eu gosto muito porque ela é muito simples e ao mesmo tempo muito bonita. Vamos a ela. A Última Crônica. A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nessa busca do pitoresco ou do irrisório do cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico.
Nessa perseguição do acidental, quer um flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança, ou no acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo o meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Fernando Sabino. Bom, nessa crônica nós encontramos aquilo que essencialmente nos distingue o que é uma crônica. Uma crônica é um texto que nasce na observação do cotidiano. Ele cita aqui a busca do pitoresco e do irrisório do cotidiano. E a partir dessa observação, então, é que nós observamos aquilo que é a crônica. Vamos lá. Vamos às observações desse texto. O fato. O narrador, autor, é o escritor que busca, que precisa escrever uma crônica, porém não encontra um assunto que mereça ser escrito. O narrador é o próprio autor do texto, então ele desempenha um duplo papel. E isso é muito comum em crônicas, porque é comum que quem nos conta a história seja ao mesmo tempo escritor e narrador, e muitas vezes o próprio protagonista da ação narrada. O protagonista, bom, o narrador de crônicas atormentada pela falta de assunto. Os personagens coadjuvantes ainda não apareceram no texto, mas vão ser apresentados no parágrafo seguinte. Trata-se de um casal e sua filha que comemora seu aniversário. O tempo é indefinido, um dia qualquer, possivelmente no final do ano, porque ele fala que quer coroar aquele ano com uma bela crônica, e o espaço é a Gávea, ou seja, um bairro do Rio de Janeiro, em especial. Estamos em um botequim, um lugar semelhante a uma padaria paulistana, ou melhor, aquilo que nós chamamos de padoca, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de estudar a crônica comigo, espero que vocês tenham gostado do texto que nós lemos. Os links estão no arquivo a seguir, e você pode ler também uma segunda crônica, um texto de autoria de Luiz Fernando Veríssimo, que está presente no link a seguir. Bom, caso existam dúvidas, nós vamos nos encontrar no chat, conforme o horário fornecido pela coordenação. Obrigado, vamos continuar estudando, vamos continuar lendo os bons textos, e eu espero que em breve a gente se encontre de novo nas nossas maravilhosas aulas. Um grande abraço a todos, valeu, nono ano, até a próxima, um grande abraço.